Então, esse adolescente que vai na busca da autonomia e que não só está abandonado, porque ninguém ajuda ele efetivamente como fazer o que ele precisa fazer, como ainda precisa ficar, né? Ainda tem a galera agarrando ele aqui para atrapalhar o processo dele de tentar fazer sozinho, vai chegar ali pensando em quê? Ufa, vou fazer de qualquer jeito. Vou fazer. Finalmente tive a chance, vou fazer. Não tem camisinha. Pô, não sei quando essa porta da esperança vai abrir de novo, dane-se. O tema de hoje é a gente entender como que a gente consegue preparar um adolescente para que ele estabeleça relacionamentos saudáveis ao longo do seu desenvolvimento. Então, são alguns conceitos fundamentais que a gente precisa ter para entender que história é essa de relacionamento saudável, né? Ou seja, onde eu sou respeitado, onde direitos fundamentais são respeitados. Meu exercício hoje é a gente pensar as bases disso para conseguir raciocinar caso a caso. Porque, obviamente, a gente precisa raciocinar caso a caso, mas em que bases? Com que repertório que esses adolescentes estão negociando as questões dos seus relacionamentos? Então, quando a gente fala de relacionamento, não estou aqui só falando de namoro, não. Estou falando de namoro, mas estou falando de peguete. Eu não sei, realmente eu não sei qual termo que os adolescentes estão usando, cada um está usando o seu, mas relacionamentos casuais, relacionamentos sem compromisso, relacionamentos que envolvem lógica monogâmica ou não, qual é o nível de compromisso, o que isso quer dizer, o que me obriga, me desobriga. Com que bases eles estão discutindo isso? Porque para chegar lá e discutir isso, eu preciso ter alguns fundamentos. E aí eu acho que isso ajuda a gente a entender a pergunta do tipo, com que idade pode namorar? Quando tiver com isso bem organizado. Porque antes disso, acho que namorar vai dar ruim. Como é que eu cuido do meu corpinho na adolescência? Não é indo para academia. Não é passando creme. Como é que eu cuido do meu corpinho? Fazendo sexo seguro, né? E aí a gente volta para a discussão de direitos. Então, saber como cuidar do meu corpo é um direito. Eu poder ter acesso a informações sobre contracepção é direito fundamental. Aí eu vou ter acesso normalmente a métodos que são super usuário dependentes, camisinha, pílula, ou seja, coisa que depende do indivíduo ser muito bom para conseguir implementar aquilo, fazer direito. Tem perfil de adolescente isso? Claro que não, né? Mas enfim, depois ninguém sabe porque que o negócio não dá certo. Deixa o adolescente lá. Tá. Mas além de saber o que fazer, eu preciso ter disponível, né? Porque a gente sabe, a evidência é clara que não basta a informação, tem que ter disponibilidade, então tem que ter acesso e tem que estar disponível, tem que estar na minha mão. Mas não é suficiente. Então vamos voltar aqui para a história do relacionamento. E na hora de decidir usar, eu preciso ter claro que eu preciso cuidar do meu corpo, que o meu corpo é instrumento fundamental na minha relação com o mundo, que não faz sentido eu pegar uma doença. E por que não faz sentido? Porque eu tenho a vida pela frente, que é a lógica que adolescentes normalmente não têm, eles vivem muito no presente, né? E como é que a gente transmite essa ideia? Porque o cérebro deles não está exatamente no melhor ponto da história para pensar em termos de futuro. Então, como é que a gente constrói uma adolescência que entenda que aqueles relacionamentos são ótimos, são permitidos, são adequados, são ok, que eu posso ter prazer, mas que eu preciso cuidar do meu corpinho? Porque não adianta dizer para a pessoa usar camisinha se ela não tiver muita clareza que aquele corpo ela precisa cuidar. Porque aí, quando eu sei que eu preciso cuidar do meu corpo, eu sei que eu preciso cuidar do corpo do outro. Precisa ter supervisão de adulto. Não dá para deixar adolescentes cuidando da própria contracepção e sexo seguro sem o adulto estar supervisionando. E quem é esse adulto? Sabe aquela história de assim, deixa que eu deixo? Aí a bola cai, ninguém pegou. E isso é tão fundamental, né? Quando eu digo, eu não posso fazer uma cosquinha numa criança que ela não está gostando, o que eu estou dizendo para ela? Que é minha responsabilidade cuidar dela e que quando ela começa a tomar a liderança e dizer não quero, não, para, ela tem o direito e o dever de ir tomando a liderança e dizendo sim, não. E cabe a mim, adulto, mundo, dizer, claro, seu corpo, suas regras. É assim que a gente faz? Não. Então, adolescente que vem de uma lógica de punição, né, está pensando basicamente como que ele vai se rebelar contra aquela regra que é arbitrária, que não veio dele, que não foi conversada com ele, que ele não entende por quê. Veio de cima para baixo, a tarefa dele não tem nada para fazer. A tarefa dele é só pensar como é que ele vai burlar a regra. Passa o dia todo pensando nisso. E aí tô aqui falando de
Pode namorar ou não pode namorar? Gente, essa discussão realmente nem cabe. Nem cabe, porque assim, quem que vai decidir se o adolescente vai namorar? Ele mesmo. Você só vai receber a notificação ou não. Então não é sobre que idade pode namorar. É sobre como estaremos ao lado deles para que eles consigam construir relacionamentos saudáveis. Como que eu vou fazer isso? Construindo autonomia. Então, vamos esquecer essa educação sexual que fica listando regrinha de quando isso, quando aquilo, os adultos discutindo uma coisa que eles têm pouquíssima influência. Então, assim, esquece isso. O máximo que a gente pode querer é ser parceiro / supervisor disfarçado dessa autonomia em construção. A gente precisa criar condições para que esses adolescentes possam namorar e se experimentar em paz, né? Sem ter que ficar se desvencilhando de amarras sociais que dizem que ele não tinha que estar fazendo aquilo. Como que eu vou estar pensando em bases saudáveis se eu vou chegar lá assim achando que aquela porta da esperança não vai abrir nunca mais? Aí eu vejo uma colega dormindo, mas é a minha chance de transar com alguém. E tem chance de eu transar com ela. Como é que eu ensino a respeitar o próprio corpo e o corpo do outro? Isso precisa estar muito cristalizado ao longo da infância para que eu possa estabelecer essa relação com qualquer pessoa que eu vá me relacionar. Principalmente quando eu vou me relacionar sexualmente. Então, eu preciso ter valores muito bem estabelecidos para lidar com a intensidade das emoções que vão aparecer na adolescência. Preciso ter estratégias de regulação da emoção muito bem organizadas para poder dar conta delas quando eu estiver doido para transar, quando eu estiver com muita raiva, quando eu estiver muito magoado, quando eu estiver com muita vergonha. Preciso conseguir saber regular as minhas emoções para estabelecer relacionamentos minimamente saudáveis. Então, eu preciso saber da importância disso, isso precisa ser um valor fundamental para mim. Então, se eu não respeito os direitos da criança e do adolescente, né, de autodeterminação sobre o próprio corpo, por exemplo, como que ele vai entender que aquela outra pessoa tem direito de se autodeterminar? Como que eu vou entender que esse direito é tão importante na sociedade que eu não posso violar, que eu preciso estabelecer relações de outra forma? Porque se essa criança for exposta à violência, ela vai reproduzir violência. Se essa criança for exposta à violência, ela vai achar que amar é violentar. Então, ela vai estabelecer relacionamentos conjugais, de namoro, de vida, que são baseados na violência, porque ela não conhece outro caminho. Sabe quando o adolescente começa a argumentar? Agora tá querendo argumentar, tá querendo negociar, vou negociar com criança? As crianças e adolescentes precisam aprender a negociar. Você acha que vai negociar a camisinha como? Aprendendo a negociar. Porque quando eu acho que saco esse povo me dando ordem, eu vou achar um saco que na hora que eu finalmente vou transar, tem esse outro ou essa outra, normalmente, que vai estar dizendo coisas. Ai, assim eu não quero, assim eu não gosto, não quero que faça assim, agora eu não quero, a mão é só no peito, só do lado, não pode botar aqui. O adolescente está acostumado a fazer o quê com a regra? Pensar como é que ele vai burlar. Essa lógica, junto com uma educação sexual que vem da pornografia, que vem da negligência parental dos profissionais de saúde da escola, que vai ensinar lógicas o quê? Misóginas, né? De violência contra a mulher, de não respeito aos limites. E aí eu chego na vida adulta, porque é isso que eu estou dizendo. Não vai acontecer o download, fez 18 anos, fez o download da responsabilidade, da adequabilidade social. Não, vai virar um adulto abusador. Então, uma criança que faz bullying na outra e ninguém interfere, vai virar um adulto abusador. Óbvio, não tem como não virar. Então, como que a gente pode achar que essa lógica de consentimento vai, de repente, brotar na vida adulta? Não vai. Porque se ela está gostando, no fundo, não importa tanto. Importa se eu vou conseguir. E por que importa se eu vou conseguir? Porque é escasso. Porque eu tenho que aproveitar aquela oportunidade de qualquer jeito, a despeito do direito da outra pessoa. Ensinando a olhar para esse outro e a pensar como será que essa pessoa está se sentindo. Né? Então, assim, os adolescentes bebem demais. Por que eles bebem demais? Claro que é porque eles têm curiosidade, tudo isso, mas a maior parte deles, que eu vejo no meu consultório, bebe demais para segurar a barra de ser adolescente nesse mundo. De estar ali naquela social que é, assim, punk de estar ali. Tem 1000 coisas acontecendo, 1000 emoções que eu não sei regular, 1000 situações violentas que vão acontecer, que podem acontecer,
1000 regras sociais novas com potencial de punição social absurdo, exclusão, violência, bullying. Eles bebem. Então, bebem demais, usam droga demais e saem fazendo um monte de comportamentos sexuais esquisitos e violentos. É isso que temos. Como a gente pode lidar com isso? Ensinando a regular as emoções, ensinando a se autodeterminar, ensinando a autodeterminação como um valor fundamental para a construção do respeito, porque eu só posso pensar em respeitar se eu entendo qual é o valor fundamental. Respeitar uma regra absurda que alguém jogou de cima para baixo, ninguém respeita isso. As pessoas só respeitam isso por medo. Ninguém respeita essa história, né? Então, por que eu vou respeitar o desejo de alguém, o corpo de alguém? Só se eu tiver muito claro de que esse é o único jeito saudável, de que amar é isso. Então, para um adolescente poder estabelecer uma relação saudável com outra pessoa, ele precisa ter bases. Entender autodeterminação, entender cuidado com o corpo, entender que consentimento passa pelo direito fundamental de autodeterminação. Entender que respeito ao direito fundamental de autodeterminação, não às regras. As regras podem mudar, podem ser acordadas, claro. Mas o direito é fundamental, ele não muda. Espero que tenha ficado aqui para vocês que educação sexual é isso. E essa educação sexual a gente tem que fazer desde sempre. E essa educação sexual é responsabilidade de todos. E em qualquer ponto do tecido social que você esteja, você pode ser agente multiplicador dessa lógica de educação sexual.